Eu sempre fui cético com histórias de terror. Achava que eram só invenções para assustar crianças ou encher conversas em noites sem graça. Mas depois do que vivi há um ano, não duvido mais de nada. Vou contar tudo como aconteceu, sem floreios, porque ainda sinto o peso daquela noite. É longa, como você pediu, e realista até onde minha memória permite. Era julho de 2024. Eu tinha 31 anos, trabalhava como analista de dados numa empresa de médio porte e morava numa cidade de interior, daquelas onde todo mundo se conhece, pelo menos de vista. Minha vida amorosa estava parada havia meses, então decidi tentar um aplicativo de namoro. Não era meu estilo, mas a solidão estava pesando. Depois de algumas conversas que não deram em nada, conheci Marina. Ela tinha 28 anos, era fotógrafa freelancer e morava a 2 cidades dali, numa área mais rural. Suas fotos mostravam uma mulher de cabelo curto, olhos castanhos intensos e um sorriso meio torto, como se guardasse um segredo. Gostei dela de cara. Trocamos mensagens por semanas. Marina era engraçada, com um humor seco que combinava com o meu, e sabia falar de tudo, desde política até o tipo de café que valia a pena tomar. Ela mandava áudios às vezes, com uma voz rouca que dava vontade de ouvir mais. Falamos por videochamada 2 vezes, e ela parecia exatamente como nas fotos, sentada numa sala bagunçada, com uma estante cheia de câmeras antigas ao fundo. Depois de um mês, ela sugeriu algo diferente. Um encontro na cabana que a família dela tinha num terreno afastado, perto de um lago. Disse que era um lugar especial, onde ela ia para desconectar, e que podíamos fazer um churrasco, tomar umas cervejas e curtir a tranquilidade. Achei a ideia ousada, mas interessante. Falei com um amigo, passei o endereço que ela me deu e prometi mandar notícias no dia seguinte. Saí de casa num sábado à tarde, com o sol ainda forte. O GPS me guiou por uma estrada estadual, depois por uma vicinal de terra batida que cortava um trecho de mata. O sinal do celular já estava fraco quando cheguei ao terreno, cercado por uma cerca de arames frouxos. A cabana era simples, de madeira, com telhado de zinco e uma varanda pequena. Havia um carro velho estacionado ao lado, um Fiat Marea que parecia não ser usado há tempos, com os pneus murchos e poeira acumulada. Marina estava na varanda, acenando. Vestia uma camiseta larga, calça jeans e tênis gastos. "Bem-vindo ao fim do mundo", brincou, descendo os degraus para me cumprimentar. Com um abraço rápido, entramos na cabana que era rústica, mais organizada. A sala tinha um sofá velho, uma mesa de madeira e uma lareira apagada. A cozinha era aberta, com uma pia de metal e uma geladeira que zumbia alto. Marina me ofereceu uma cerveja gelada e começou a preparar a carne para o churrasco. Conversamos enquanto ela cortava cebolas e temperava as costelas. Ela falava com entusiasmo sobre fotografia, sobre como gostava de capturar o que as pessoas não viam, os detalhes escondidos. Notei que ela evitava perguntas pessoais, como sobre a família ou amigos, mas na hora não dei muita importância. O papo fluía, e o cheiro da carne na grelha, que ela colocou numa churrasqueira portátil do lado de fora, estava me deixando com fome. Comemos na varanda, com o sol se pondo e o lago refletindo o céu alaranjado. A comida estava boa, a cerveja gelada, e Marina parecia relaxada, rindo das minhas piadas ruins. Mas conforme a noite caía, algo mudou. O ar ficou mais frio e a mata ao redor parecia engolir os sons. Não ouvia pássaros, insetos, nada. Só o crepitar da lenha que ela jogou na lareira para aquecer a cabana. Marina ficou mais quieta, olhando para o lago com uma expressão que eu não conseguia ler. Perguntei se estava tudo bem, e ela sorriu, mas foi um sorriso forçado. "Tô ótima. Só pensando em como é bom estar aqui, com você." Voltamos para dentro, e ela sugeriu um jogo de cartas para passar o tempo.
Pegou um baralho numa gaveta, mas os cartões eram estranhos, com símbolos desenhados à mão, como runas ou algo assim. É um jogo que minha avó me ensinou, disse, sem explicar muito. As regras não faziam sentido e ela parecia mais interessada em me observar do que em jogar. Foi aí que comecei a sentir um aperto no peito. O celular, que já estava com sinal fraco, morreu completamente, mesmo com 60% de bateria. Tentei não mostrar nervosismo, mas a cabana parecia menor, as paredes mais próximas. Marina, acho que vou indo, disse, tentando soar natural. Tá ficando tarde e a estrada de terra é ruim à noite. Ela levantou os olhos do baralho e por um segundo vi algo neles. Não era raiva, não era tristeza, era fome. Já? Perguntou, inclinando a cabeça. A noite está só começando. Antes que eu pudesse responder, ouvi um barulho do lado de fora, como galhos quebrando. Olhei pela janela, mas só vi escuridão. É só o vento, ela disse, sem se mover. Mas não tinha vento nenhum. Levantei do sofá dizendo que precisava pegar algo no carro. Minha ideia era entrar, ligar o motor e sair dali. Mas quando cheguei à porta, ela estava trancada. E a chave que vi na mesa mais cedo não estava mais lá. Marina, cadê a chave? Perguntei, virando para ela. Ela estava de pé, a poucos metros, segurando uma faca de cozinha. Não uma faca grande, mas o jeito que ela a segurava, com os dedos apertados, fez meu sangue gelar. Você não precisa ir, disse, a voz agora sem o tom leve de antes. Ninguém precisa ir. Tentei manter a calma. Olha, não sei o que está acontecendo, mas eu só quero ir para casa. Me dá a chave. Ela deu um passo à frente e o barulho do lado de fora voltou, mais alto, como se algo pesado estivesse se movendo na terra. Eles não vão deixar, ela sussurrou, olhando para a janela. Quem? Perguntei, o coração disparado. Ela não respondeu, só continuou me encarando, a faca ainda na mão. Não sei de onde tirei coragem, mas corri para a cozinha, peguei uma frigideira de ferro que vi na pia e voltei para a sala. Marina, abre a porta agora! Gritei. Ela hesitou e por um momento achei que ia atacar. Mas então o barulho lá fora parou e ela pareceu assustada, como se algo tivesse mudado. Você não entende, disse quase chorando. Eles me escolheram. Eu não tenho escolha. Antes que eu pudesse perguntar quem eram eles, ouvi um som que nunca vou esquecer. Um rosnado baixo, gutural, vindo de trás da cabana. Joguei a frigideira contra a janela mais próxima, que quebrou com um estrondo. O vidro cortou minha mão, mas não parei. Pulei pela abertura, caindo na terra do lado de fora. Corri para o carro, com o rosnado ficando mais alto, mais próximo. As chaves estavam no meu bolso, graças a Deus. Entrei, liguei o motor e acelerei. Pela estrada de terra, os faróis iluminando árvores que pareciam se fechar sobre mim. Não olhei pelo retrovisor. Não quis ver se algo ou alguém estava me seguindo. Cheguei à rodovia estadual e só parei num posto de gasolina onde liguei para a polícia. Minha mão sangrava e eu tremia tanto que mal conseguia falar. Contei tudo, dei o endereço da cabana. 2 dias depois, um policial me ligou. Eles foram ao local, encontraram a cabana, o carro velho, os restos do churrasco, mas não havia sinal de Marina. A cabana pertencia a uma família que a alugava como casa de temporada, mas não havia registro de ninguém chamada Marina alugando ou morando lá. O baralho com símbolos estava na mesa, mas ninguém sabia explicar o que era. Perguntaram se eu queria prestar queixa, mas contra quem? Eu não tinha provas, só minha palavra e uma mão cortada. Deletei o aplicativo e nunca mais voltei àquela cidade. Mudei meu número, tranquei minhas redes sociais, mas ainda vejo o rosto dela quando fecho os olhos, aquele olhar faminto, e ouço o rosnado na mata. Não sei se Marina era louca, se estava metida em algo doentio, ou se havia mesmo algo naquelas árvores. Só sei que escapei por pouco, e que seja lá o que for, ainda sinto que está me observando.
Eu não sou de ficar paranoico com coisas que não explico, mas tem noites que mudam o jeito como você vê o mundo. Isso aconteceu em dezembro de 2024, numa viagem que parecia rotina e virou um pesadelo que ainda me faz checar as trancas da porta. Vou contar tudo como foi, sem inventar, com cada detalhe que lembro. É uma história longa, realista, e juro que queria que fosse só imaginação. Eu tinha 33 anos, trabalhava como vendedor de peças automotivas, rodando por cidades pequenas. Do interior, minha vida era estrada, hotéis baratos e conversas rápidas com clientes. Não sobrava muito tempo para conhecer gente, então usava um aplicativo de namoro para tentar algo novo. Foi onde encontrei Larissa. Ela tinha 28 anos, era designer gráfica, freelancer, com cabelo ondulado castanho, sardas no rosto e um sorriso que parecia sincero nas fotos. Suas mensagens eram leves, cheias de piadas sobre o trabalho e histórias de viagens que ela fazia para fotografar paisagens. Trocamos mensagens por umas 5 semanas. Depois fizemos algumas chamadas de vídeo. Ela aparecia num apartamento pequeno, com uma mesa coberta de papéis, uma estante de livros e uma xícara de café sempre por perto. Parecia alguém real, alguém que eu queria conhecer de verdade. Larissa morava numa cidade a uns 60 quilômetros da minha, numa área rural cortada por uma rodovia longa e pouco movimentada. Ela sugeriu nos encontrarmos num restaurante de beira de estrada, chamado Parada do Viajante. Disse que era um lugar simples, com comida caseira boa e que seria perfeito para conversar sem o barulho de bares lotados. Achei a ideia interessante, diferente, mas não estranha. Na chamada, ela riu, dizendo que adorava parar ali para comer bolo de fubá quando viajava. Passei o endereço do restaurante para um amigo, disse que ia encontrar uma garota e prometi mandar uma mensagem depois. Saí de casa às 20 horas, numa sexta-feira. A rodovia era escura, com trechos sem sinalização e mato alto nas margens. O restaurante apareceu após um trecho de curva, um prédio baixo com telhado de telhas e uma placa, iluminada por lâmpadas fluorescentes. Estacionei meu Uno num pátio de terra batida, ao lado de uma caminhonete cinza e um Celta vermelho com o para-brisa empoeirado. O lugar parecia normal. Uma varanda com mesas de plástico, uma entrada com portas de vidro e um cheiro de carne grelhada que vinha da cozinha. Mandei uma mensagem para Larissa. Cheguei, tô no restaurante. Ela respondeu, tô há 15 minutos. O pneu furou, mas já troquei. Entrei e sentei numa mesa perto da porta, com vista para o pátio. A garçonete, uma mulher de uns 40 anos com cabelo preso, trouxe o cardápio e sugeriu o prato do dia, um picadinho com arroz. Pedi uma cerveja e fiquei olhando o celular. O restaurante tinha umas 5 mesas ocupadas. Um casal com uma criança, 2 homens de uniforme comendo no balcão e um cara sozinho, de jaqueta jeans, escrevendo num caderno. Uma TV na parede passava um jornal local. O som baixo demais para entender. Os minutos passavam e Larissa não chegava. 20 minutos, 30. Mandei outra mensagem, mas agora não entregava. O sinal do celular estava caindo, mostrando sem serviço por segundos antes de voltar. Tentei ligar, mas caía na caixa postal. Comecei a ficar inquieto, mexendo na tampa da garrafa de cerveja. A garçonete passou, perguntando se eu queria mais alguma coisa. Tô esperando uma amiga, disse, tentando sorrir. Ela assentiu, mas seu olhar demorou demais, como se soubesse de algo que eu não sabia. Olhei para o pátio e notei que a caminhonete cinza agora estava com o capô aberto, mas ninguém por perto. O Celta vermelho não tinha se movido, mas a porta do motorista parecia entreaberta, o que eu não lembrava de ter visto antes. O ambiente no restaurante mudou. A TV começou a piscar, com a imagem do jornal cortando para a estática antes de voltar. O casal com a criança saiu apressado, sem terminar a comida.
Os homens no balcão continuavam comendo, mas em silêncio, sem trocar uma palavra. O cara de jaqueta jeans fechou o caderno e me olhou por um segundo antes de levantar e ir embora, deixando o prato pela metade. Quando passou por mim, murmurou algo que mal ouvi. Não espera ela. Tentei perguntar o que quis dizer, mas ele já estava fora, entrando num carro que acelerou rápido pela rodovia. O ar parecia mais pesado e o cheiro de carne grelhada foi substituído por algo azedo, como leite estragado. Ouvi um som vindo da cozinha. Não era o barulho normal de panelas, mas um baque como algo caindo no chão, seguido por um chiado baixo, como ar escapando. A garçonete não estava mais no salão. Levantei pensando em ir embora, mas antes passei pelo balcão para pagar. Foi aí que vi um caderno parecido com o do cara de jaqueta, aberto numa página com anotações à mão. Eram nomes, datas, placas de carros. O último era o meu, com a placa do meu Uno e a hora, 2012, aguardando. Ao lado, escrito a caneta vermelha, ela marcou. Meu estômago revirou. Quem escreveu isso? Larissa? A garçonete? Peguei o caderno. Mas antes que pudesse ler mais, ouvi um novo som. Passos pesados vindos do corredor que levava aos banheiros e à cozinha. Olhei para lá e vi uma sombra se movendo, lenta, alongada, como se a luz estivesse distorcendo o formato. Não era Larissa. Não era a garçonete. Era algo maior, com ombros curvados e cabelo que parecia molhado, pingando no chão. O chiado voltou, mais alto, acompanhado por um murmúrio. Você tá aqui, você veio. Corri para a porta, mas ela estava trancada. A chave não estava na fechadura. Bati no vidro, gritando pela garçonete, mas o salão estava vazio. Os homens do balcão tinham sumido, sem deixar pratos ou qualquer sinal. O murmúrio ficou mais claro, uma voz que não era humana, misturando palavras com sons guturais. Fica. Ele está pronto. Peguei uma cadeira de metal e joguei contra a janela mais próxima. O vidro rachou, mas não quebrou. Tentei de novo, com mais força, e finalmente cedeu, os cacos caindo no pátio. Pulei, cortando o braço no vidro quebrado, e corri para o carro. Os passos atrás de mim eram rápidos agora, acompanhados por um som molhado, como pés descalços numa poça. Tranquei o carro assim que entrei, liguei o motor e acelerei. O pátio de terra levantando poeira. Pelo retrovisor, vi a figura parada na porta do restaurante sob a luz fluorescente. O cabelo cobria o rosto, mas os braços eram longos, com dedos que pareciam se contorcer. Não olhei por mais tempo. Dirigi sem parar até uma cidade a 50 quilômetros, onde achei uma delegacia. Cheguei lá tremendo com o braço sangrando. Contei tudo para os policiais, mostrei o corte, as mensagens no celular, o aplicativo. 2 oficiais foram ao restaurante na mesma noite. Voltaram com um relatório que não explicava nada. O lugar estava aberto, com clientes normais, uma garçonete diferente da que vi e nenhuma janela quebrada. Não havia caderno, nem nomes, nem placas. A cozinha estava limpa, sem sinais de nada fora do comum. O perfil de Larissa ainda existia no aplicativo, mas sem mensagens novas, e o número dela não atendia. Mostrei as capturas de tela das nossas conversas, mas os policiais só anotaram, dizendo que investigariam. Depois, pesquisei o restaurante em fóruns de motoristas. Encontrei histórias soltas, relatos de paradas estranhas naquela rodovia, de pessoas que sentiam algo errado em restaurantes como o Parada do Viajante. Um caminhoneiro escreveu sobre um encontro marcado ali, anos antes, com uma mulher que nunca apareceu, e sobre vozes que ouviu na cozinha. Nada comprovado, só rumores. Mas o corte no meu braço é real, e a memória daquela figura na porta não me deixa. Não sei se Larissa era real, se era parte de algo maior, ou se fui atraído para algo que não entendo. Só sei que deletei o aplicativo, evito rodovias à noite e nunca mais passo por aquele trecho. Toda vez que vejo uma placa fluorescente, sinto um frio que não explica.
Eu nunca fui do tipo que acredita em sinais ou pressentimentos. Trabalho com isso, com o corpo, com a imagem, e aprendi a deixar de lado a intuição para manter a cabeça fria. Meu mundo é controlado por cliques, luzes de ring light e corações vermelhos nas notificações. Mas naquela noite, algo estava errado. Algo me dizia que eu deveria ter desligado o celular e fingido que nunca vi aquela mensagem no Tinder. Tudo começou de forma banal. O nome dele era Daniel, foto de perfil limpa, barba bem feita, olhar direto. Diferente dos outros caras que me abordam com mensagens vulgares e diretas, ele foi respeitoso. Disse que admirava meu trabalho, que me achava linda, mas que acima de tudo sentia curiosidade sobre quem eu era fora das câmeras. Essa abordagem me desarmou. Me peguei sorrindo sozinha enquanto lia suas mensagens. Conversamos por horas naquele primeiro dia e as mensagens continuaram pelos dias seguintes. Intensas e cheias de cumplicidade. Ele parecia saber exatamente o que dizer. Falava sobre filmes antigos que eu amava e que nunca tinha encontrado ninguém que também assistisse. Comentava sobre livros que eu mesma tinha esquecido que li. Era como se ele estivesse me lendo, como se me estudasse, mas eu estava carente. E na minha bolha digital é fácil confundir atenção com afeto. Depois de 2 semanas de troca constante, ele me sugeriu gravarmos juntos. Disse que era só uma ideia, que achava excitante e que confiava em mim. Nunca tinha gravado com um fã antes. Sempre mantive essa barreira, mas algo em mim queria quebrar essa regra, talvez porque ele parecia diferente, ou talvez porque, no fundo, eu estava cansada de tanta solidão disfarçada de fama. Marquei com ele em um flat que costumo alugar para gravações. Era discreto, silencioso, e eu controlava todo o ambiente. Mandei a localização e pedi que ele chegasse às 8 da noite. Passei o dia ansiosa, revisando equipamentos, arrumando o cenário, conferindo cada detalhe. Quando ele chegou, senti um calafrio percorrer minha espinha. Era ele, mas não era. Daniel era mais alto do que eu imaginava, mais magro também. Os olhos eram fundos, escuros, quase mortos. A barba bem feita da foto estava mal aparada, como se tivesse sido feita às pressas. Mas o que mais me incomodou foi o cheiro. Um cheiro metálico, estranho, como de ferrugem misturada com perfume barato. Sorri desconcertada e o convidei para entrar. A conversa foi estranha. Ele falava pouco, mas me observava como se quisesse memorizar cada movimento meu. Liguei as câmeras, fiz os testes de luz e tentei manter a naturalidade. Disse que íamos começar com algo leve, só uma conversa descontraída para os membros premium do meu site. Ele assentiu, mas seus olhos não sorriam. Nunca sorriram. Começamos a gravar. Fiz algumas perguntas básicas. Ele respondia com frases curtas, secas, até que, de repente, me interrompeu e disse: "Você não lembra de mim, né?" A pergunta me pegou de surpresa. Sorri, desconcertada, achando que era parte de um personagem. Mas ele insistiu. "Você não lembra da live de 2 anos atrás, do cara que você bloqueou, que você humilhou ao vivo?" Meu coração parou por um segundo. Tentei rir, desconversar, dizer que não lembrava. Mas ele começou a descrever tudo com detalhes. A roupa que eu usava, a forma como ri dele, as palavras exatas que usei. A câmera ainda estava gravando, mas ali não havia mais um roteiro. Ele se levantou devagar, tirou algo do bolso, uma pequena faca, reluzente sob a luz branca do ring light. Fiquei paralisada. Não conseguia gritar, não conseguia pensar. Ele se aproximou e disse: "Hoje eu vou fazer você lembrar de mim para sempre." Eu tentei correr, mas ele me segurou pelo braço, apertando forte. Lutei, gritei, consegui chutá-lo com força e derrubei uma das câmeras. Corri para o banheiro e tranquei a porta. Liguei para a polícia tremendo. Do outro lado da porta ele ria. Ria alto, como se aquilo tudo fosse um espetáculo.
Disse que sabia onde eu morava, que me acompanhava há anos, que tinha esperado o momento certo. O som da risada dele ainda ecoa na minha cabeça até hoje. A polícia chegou rápido, graças a Deus. Encontraram Daniel tentando arrombar a porta com a faca. Ele foi preso, mas no meu peito algo permaneceu preso também. O terror de saber que por trás de um perfil perfeito pode se esconder um monstro. E que às vezes, quando olhamos para uma tela, não fazemos ideia do que está olhando. De volta. Ela apareceu em minha vida como as folhas de outono, sem aviso, coloridas, efêmeras. Eu não sabia disso ainda. Era setembro quando a vi pela primeira vez naquela livraria antiga do centro, entre escadas rangentes e o cheiro de papel amarelado. Seus dedos pálidos deslizavam pelas lombadas dos livros com precisão quase cirúrgica. O vestido cinza contrastava com os cabelos ruivos ondulados, mas o que me intrigou foi como sussurrava para si mesma enquanto lia os títulos. Esse autor é realmente bom, disse ao me aproximar. Ela sorriu sem mostrar os dentes. Seus olhos, verdes quase translúcidos, sob a luz amarelada, fixaram-se nos meus. Na verdade, prefiro os livros que ninguém recomenda, respondeu com voz surpreendentemente grave. São como segredos esperando serem descobertos. Seu nome era Elisa. Trocamos números. E 2 dias depois, estávamos tomando café num lugar afastado. Ela falava sobre literatura obscura com paixão, mas evitava falar sobre si. Sou como as personagens secundárias, dizia, mais interessante quando deixada nas sombras. Nossos encontros se tornaram frequentes, sempre em lugares diferentes, nunca nos mesmos horários. Ela alegava gostar de espontaneidade, mas hoje sei que era calculismo. Cada local, cada momento tinha um propósito que eu, em minha ingenuidade, não via. No 5º encontro, ela me convidou à sua casa. Tem uma biblioteca particular que você vai adorar. Uma construção antiga ficava cercada por árvores que já perdiam suas folhas. O interior era como imaginei. Paredes de livros, móveis antigos, decoração congelada no tempo. A biblioteca particular ficava no porão, surpreendentemente bem iluminado. É aqui que guardo meus tesouros, disse ao abrir a pesada porta. As prateleiras seguiam uma organização incompreensível. Estão organizados pela intensidade com que me afetaram, explicou. Foi quando notei os manuscritos numa estante separada. Pareciam diários, centenas deles, com datas que remontavam a décadas. Gosto de histórias reais. Comentou ao ver meu interesse. Há uma honestidade na escrita pessoal que nenhuma ficção alcança. Passamos horas ali, e quando saímos, já era noite. Ela preparou um chá de ervas ligeiramente amargo. Conversamos até tarde, enquanto eu observava como a luz da lareira dançava em seu rosto pálido, criando sombras que pareciam mudar seus traços. Você escreve? Perguntei, sentindo o chá me deixar sonolento. Não, prefiro colecionar histórias. Acordei na manhã seguinte em seu sofá. Minha cabeça pesava e minhas memórias estavam fragmentadas. Ela explicou que adormeci durante nossa conversa. Aquela foi a primeira de muitas noites em sua casa. Nosso relacionamento intensificou-se rapidamente. Mais uma obsessão crescente da minha parte que um amor correspondido. Ela permanecia enigmática, revelando-se em fragmentos, como páginas rasgadas que eu tentava reconstruir. No 2º mês, notei as mudanças em mim. Primeiro, os sonhos vívidos com pessoas desconhecidas e lugares estranhos. Depois, memórias de coisas que eu nunca havia feito, como fragmentos de outras vidas infiltrando-se em minha consciência. Comentei isso com Elisa durante um jantar. Talvez esteja lendo demais, sugeriu, enchendo minha taça com aquele vinho, tinto escuro.
As histórias às vezes se misturam com nossas próprias memórias. Mas era mais que isso. As memórias vinham com um cansaço inexplicável, como se algo drenasse minha energia. Perdi peso, desenvolvi olheiras profundas e minha pele adquiriu palidez doentia. Uma noite acordei com sede intensa na casa dela. Ao descer, notei luz vindo do porão. A porta, normalmente trancada, estava entreaberta. Desci silenciosamente. Elisa escrevia furiosamente em um caderno grande e antigo. Ao lado havia um objeto estranho de prata escurecida, emanando fumaça esbranquiçada que pairava ao seu redor. O que me gelou foi ver, flutuando acima da escrivaninha, uma versão translúcida de mim mesmo. Meu duplo contorcia-se silenciosamente enquanto ela escrevia, e a cada palavra no papel eu sentia dor aguda no peito, como se cada letra arrancasse um pedaço da minha essência. Recuei, mas um degrau rangeu. Elisa virou-se bruscamente. Seus olhos não eram mais verdes, mas negros, como poços sem fundo, e sua boca abria-se num sorriso largo demais para um rosto humano. Você deveria estar dormindo, disse com voz distante. Ainda não terminei. Corri para fora em pânico, conseguindo chegar ao meu carro. Dirigi por horas, tentando convencer-me de que fora um pesadelo. No dia seguinte, encontrei sobre minha cama um dos diários da biblioteca de Elisa. Na primeira página, a vida e as experiências de Daniel Martins, meu nome. As páginas seguintes descreviam detalhes da minha vida que nunca compartilhei com ninguém. O verdadeiro horror veio na página onde ela tinha parado. Descrevia exatamente quando eu a descobri no porão. A última linha dizia: ele pensa que pode fugir, mas não entende que já é parte da minha coleção. Sua história me pertence agora. Tentei destruir o diário de todas as formas, mas ele sempre reaparecia intacto, com novos parágrafos descrevendo minhas tentativas frustradas. Logo comecei a ver Elisa em todos os lugares, e a cada vez sentia mais um fragmento da minha energia sendo sugado, mais memórias se confundindo. Mudei-me 3 vezes desde então, cortei contato com todos, mas sempre há um exemplar daquele. Diário me esperando, com páginas sendo preenchidas. Descobri referências a criaturas que se alimentam de histórias, que drenam a essência vital através das narrativas pessoais. Seres que existem há milênios, mudando de forma, mas sempre coletando vidas por meio das palavras. Agora escrevo isto como aviso. Se conhecer alguém com interesse incomum por suas histórias pessoais, alguém cuja presença deixe você inexplicavelmente exausto, fuja antes que sua história não seja mais sua. Sinto que estou chegando ao fim, não do diário, que continuará muito depois que eu partir, mas do pouco que resta de mim. E minhas memórias estão quase todas substituídas, minha energia drenada. O mais terrível, parte de mim anseia pelo momento em que Elisa virá completar sua obra, porque isso significa que minha história viverá para sempre em sua coleção. Ontem encontrei uma folha de outono sobre meu travesseiro. Sei o que significa. Ela vem para o capítulo final. E eu, que sempre amei histórias, me tornarei apenas uma delas.